Deus é o Criador de todas as coisas. Antes dele nada existia, e por meio dele tudo passou a existir. Deus não tem início e não tem fim. Ele é eterno. Ele se manifesta de 3 formas: como Pai, como Filho e como Espírito Santo, que guia e consola. Segundo a Bíblia, Deus não tem um corpo físico. Ele é imaterial. A Bíblia também nos revela atributos únicos de Deus. Ele é onipotente, onisciente, seu caráter é perfeito, santo. É a fonte do amor e da justiça. Esses atributos mostram que Deus está acima de tudo, mas também deseja se relacionar conosco de forma pessoal e íntima. Muitas pessoas se perguntam: quem criou Deus? A resposta da Bíblia é clara: Deus não foi criado, pois ele sempre existiu. Diferente de tudo que conhecemos, Deus é eterno e não teve começo. Tudo o que sabemos sobre quem Deus é foi revelado por Ele próprio nas Escrituras, ao inspirar homens para registrarem sua vontade e sua verdade. Deus sempre existiu. Em Gênesis 1:1 está escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, ele já existia antes do princípio. Em Apocalipse 1:8, Deus diz que Deus é o Alfa e o Ômega, e o que é, o que era e o que há de vir. Na Bíblia, Deus se revela como Trindade, um só Deus em 3 formas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, que é o Criador, o Filho, que veio ao mundo em forma humana para nos salvar, e o Espírito Santo é quem habita nos que creem, orientando, consolando e transformando suas vidas. A Trindade não significa serem 3 deuses, mas 3 manifestações da mesma essência de Deus. Como é Deus fisicamente? Deus é Espírito, o que indica que ele não possui um corpo físico como os seres humanos. Mas, em várias partes da Bíblia, Deus é descrito como se tivesse corpo, com mãos, olhos e rosto. Essas expressões são usadas para compreendermos melhor a ação e presença de Deus, mas não significam que ele tenha um corpo físico literal. Por exemplo, Isaías 59:1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Êxodo 3:13-20, no entanto, deixa claro que ninguém pode ver a face de Deus e viver, o que indica uma separação entre a essência divina e qualquer forma física. Em algumas manifestações visíveis de Deus, como quando falou com Moisés por meio da sarça ardente, Deus assume formas perceptíveis, mas temporárias, sem implicar um corpo permanente. A Bíblia ensina que Deus é incorpóreo em essência, e as descrições físicas são geralmente simbólicas, usadas para comunicar sua atuação de forma acessível à mente humana limitada. Como é Deus segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, Deus é o Criador de todas as coisas, eterno, soberano, santo, justo e cheio de amor. Ele é único, mas se revela em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa união é chamada de Trindade. 3 pessoas em um único Deus, com a mesma essência, mas com funções diferentes. Deus Pai é o originador de todas as coisas, aquele que governa com justiça e misericórdia. Jesus, o Filho, é Deus encarnado, que veio ao mundo para salvar a humanidade por meio de sua morte e ressurreição. O Espírito Santo é Deus presente conosco hoje, que habita nos crentes, orienta, consola e transforma. A Trindade se manifesta claramente no batismo de Jesus. O Filho está no rio, o Espírito desce como pomba e o Pai fala do céu. Deus está acima da compreensão humana, mas através da Bíblia, Ele se revelou para que o conheçamos e nos relacionemos com Ele. Podemos constatar quem Deus é em alguns versículos. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Deus é onipotente, onisciente e onipresente.
Três atributos que revelam sua grandeza. Ele é onipotente, ou seja, tem todo o poder. Nada é impossível para ele. Desde criar o universo até transformar vidas. Tudo está sob seu domínio. Ele é também onisciente e sabe todas as coisas, até os pensamentos mais profundos do coração. Nada escapa ao seu conhecimento. Isso nos dá consolo. Deus entende nossas dores e intenções, mesmo as não ditas. Além disso, Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há lugar onde sua presença não possa nos alcançar. Isso significa que nunca estamos sozinhos. Em qualquer situação, Deus está perto. Esses atributos mostram que Deus é digno da nossa confiança. Ele tem poder para agir, sabedoria para guiar e presença constante para nos sustentar. Podemos descansar seguros em seu cuidado, sabendo que Ele vê, conhece e está conosco sempre. Qual é a diferença entre Deus e Jesus? Deus e Jesus não são a mesma pessoa, mas são ambos Deus. Deus é o Pai, Criador de todas as coisas. E Jesus é Deus Filho, que se fez humano para nos salvar. Eles fazem parte da Trindade, sendo um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai é o Criador de todas as coisas. Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo em forma humana. Ele nasceu, viveu entre nós, ensinou o amor e a verdade, e morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. 3 dias depois, ele ressuscitou, mostrando que tem poder sobre a morte. A diferença principal é que Deus Pai nunca foi visto por ninguém, pois é Espírito. Já Jesus foi visto, tocado e ouvido. Jesus é Deus encarnado. Ele que se fez homem para nos mostrar quem Deus é e nos dar salvação. Jesus mesmo disse: "Quem me vê, vê o Pai." Ou seja, Jesus é Deus conosco, o caminho que nos leva ao Pai. Assim como Deus e Jesus têm suas diferenças, o Espírito Santo também tem suas características. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, enviado por Jesus para habitar nos corações dos que crentes. Ele guia, consola e fortalece os cristãos, ajudando-os a viver conforme a vontade de Deus. Embora o Pai, o Filho e o Espírito Santo tenham funções, juntos formam um único Deus, trabalhando em perfeita unidade. Conhecer cada uma dessas pessoas da Trindade é entender melhor o amor e a obra de Deus em nossa vida.